Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos dando início à nossa jornada de descoberta pelo naipe de Copas e toda a sua influência relacionada ao elemento água. Do As de Copas até a última carta, que será o Rei de Copas, nós iremos passar por toda uma jornada espiritual em relação ao controle e ao entendimento das nossas emoções, da função dessas emoções na nossa vida e de como controlar e entender essas emoções para que tomemos as decisões corretas nas dificuldades que surgirem em nosso caminho. Então, assim como no naipe de ouros, que nós acabamos de aprender, nós tivemos todo um aprofundamento em relação à nossa parte financeira, material e a estruturação da nossa mente de uma forma sólida. No naipe de copas, que é o naipe oposto ao naipe de ouros, nós iremos entender como às vezes as nossas emoções, por estarem confusas, podem acabar por tirar a nossa concentração, a nossa estrutura, fazendo com que nós não consigamos nos concentrar no processo de construção da grande obra. Então, enquanto todo o naipe de ouros nos ensina como criar coisas com solidez, o naipe de copas vai nos ensinar a controlar as oscilações emocionais que podem ocorrer durante o caminho chamado vida, para que nós não deixemos as emoções nos tirarem do nosso principal objetivo, da nossa estabilidade, no nosso controle em relação ao que a gente quer fazer. No naipe de ouros eu debati muito sobre a disciplina, por exemplo, e sobre como uma pessoa que tem uma disciplina forte, ela vai conseguir colocar em prática qualquer coisa que ela queira. E ela não vai deixar o emocional dela confuso e impedi-la de manifestar e dar continuidade àquilo que ela quer. Então, todo o naipe de copas vai nos ensinar a tomar decisões maduras, a entender as nossas emoções, a entender os nossos medos e a como modelar e canalizar as emoções corretas. Em vez do medo, canalizar a coragem. Em vez da dúvida, canalizar a certeza. E trabalhar as nossas emoções para que elas sejam as nossas aliadas e também que as nossas emoções sejam grandes mestras do conhecimento sensível, para que nós não nos deixemos ser dominados pelas paixões. O ser humano, ele tem um corpo biológico e esse corpo biológico ele é motivado por emoções. Segundo a visão espiritual, coisa que eu explico de uma forma bem mais profunda no Arcano da Lua, nós estamos num nível hierárquico onde nós não podemos mais deixar as emoções nos dominar. Nós não podemos mais agir de rompante na raiva, no ódio e nos sentimentos negativos. Nós temos de usar a razão e de aprender a conter os nossos impulsos para que nós não deixemos essas emoções impedirem a nossa evolução. Lá no Arcano da Lua eu explico isso com muito mais profundidade, eu dou detalhes sobre a história teosófica associada à Lua, e as nossas emoções e as marés, enfim. Se vocês querem um complemento do naipe de copas, assistam o vídeo do Arcano da Lua, que é um dos que eu mais me aprofundo nessa relação da água, das marés, dos sentimentos e desse controle desses sentimentos nessa vida de fases, como diz lá a música do Raimundos, essa mulher de fases, esse homem de fases, que tem suas oscilações emocionais se você tem muito elemento água no mapa. Então, espero que vocês me acompanhem nessa jornada, que vocês aprendam muito comigo e se tornem senhores das suas emoções a partir de hoje. E vamos pensar aqui e perceber todo esse processo. E por que eu estou falando disso? Porque o As de Copas, sendo direto aqui, para poder depois fazer todo o processo de explicação mais aprofundado, é um arcano que representa o nascimento, que representa a reencarnação e que representa um momento onde a gente tem que pegar um corpo e vivenciar a experiência de estar nesse corpo para que a gente possa evoluir espiritualmente e testar se o que a gente aprendeu realmente está estruturado em nós, que seriam, por exemplo, os trígonos do nosso mapa astral, coisas que a gente já aprendeu e que já fazem parte de nós e que já dão-nos uma ajudinha evolutiva. Recentemente eu estava lendo um livro espírita, eu sou kardecista, mas eu estudo todas as religiões,
E nesse livro dizia o seguinte, que um espírito com um certo nível de evolução, que já vivia em colônias espirituais, que já era, de certa forma, meio elevado, ele estava há muito tempo nessa colônia sem reencarnar. E ele estava tanto tempo sem reencarnar que ele já tinha meio que esquecido, entre aspas, como era estar na experiência da carne. E no livro começava todo um debate entre ele e outros espíritos que tinham desencarnado em pouco tempo, onde ele meio que com uma certa soberba, ele dizia que era fácil reencarnar, que era fácil passar pela experiência da carne e que ele não entendia por que a gente chegava aqui, encarnava e falhava tanto. Porque a gente chegava aqui, encarnava e caía em coisas tão pequenas. A gente às vezes cometia erros absurdos por causa de dinheiro, a gente cometia erros absurdos por causa de amor, de paixão, de sentimento, de apego. E ele começou a entrar em vários debates com quem tinha acabado de desencarnar, porque esses espíritos recém-chegados diziam: olha, é diferente quando você está lá na carne, olha, é diferente quando você está dentro de um corpo. E entendam por que eu estou falando do corpo, porque essa carta fala do corpo. É diferente quando você está dentro do corpo ter esse nível de maturidade de você que está aqui. Você está aqui no plano espiritual, você tem certeza que Deus existe, você vê energias, você vê que a espiritualidade protege os seres humanos, você tem fé porque você vê o trabalho que vocês realizam do lado de cá. Lá na Terra a gente encarna, a gente esquece de tudo, é difícil, é complexo, a gente se apega muitas das vezes a uma pessoa porque aquela pessoa gera um certo conforto na gente, num mundo tão difícil, às vezes a gente quer se apegar a alguém, ter o carinho de alguém, o afago de alguém no final de um dia difícil. Então, para você é fácil aqui ver esse desapego, é fácil imaginar que é só terminar o relacionamento, é fácil para você não entender por que alguém tem ciúmes, porque alguém tem inveja, porque alguém tem dependência emocional. E aí todo o livro ia tendo todo um debate em relação a ele perceber que realmente ele estava tanto tempo sem encarnar que ele estava começando a não lembrar mais e não perceber mais de como realmente estar encarnado é complexo. E aí o livro vai se desenrolando e acaba que os dois entram num diálogo onde acaba acontecendo um convencimento por parte dos espíritos que tinham recém-desencarnado de que ele estava precisando encarnar de novo para ele lembrar de como é isso. Que ele estava precisando reencarnar de novo, mesmo ele não precisando mais, para que ele lembrasse de como é a experiência de estar na carne e assim ele pudesse ter mais desenvolvimento. E também o livro deixava claro que ele também queria ver essa experiência como uma forma de testar ele. Porque ser bonzinho e dedicado a fazer o bem no plano espiritual, entre muitas aspas, é fácil. Ser um espírito de luz lá na colônia que ajuda quem recém chegou e fala palavras bonitas, entre muitas aspas, é fácil. Mas vir à Terra, encarnar nesse corpo e viver a experiência aqui, com todos os impulsos biológicos que nós temos, é totalmente diferente. Você nasce num corpo que o tempo inteiro sente desejo de comer. E ele vai te movimentar a tomar várias atitudes por essa fome. Você vive num corpo que sente vontade de beber água e que você precisa beber água para se manter vivo. Se vocês já viram filmes sobre deserto, vocês veem como as pessoas às vezes se matam por um gole de água. A gente que tem aqui muita água abundante, a gente não tem ideia de como é isso. A gente tem um corpo que, quando a gente entra na puberdade, nos dá testosterona, estrógeno, progesterona, dependendo de qual sua opção, que faz você ter um desejo biológico de copular, de fazer o ato, de sentir aquela emoção, aquele calor. Então, olhando de fora, entre muitas aspas, é fácil não entender por que alguém está se movimentando tanto por causa de um amor, por que alguém está se movimentando tanto por causa de um alimento, por que alguém tem uma compulsão alimentar como forma de equilibrar a sua ansiedade, a sua insegurança. Então, o livro ia discorrendo sobre como ele realmente percebeu que ele precisava voltar à Terra para isso. E
O livro conta exatamente isso, que ele aceitou reencarnar, que ele já tinha alguma evolução, então ele conseguiu uma encarnação melhorzinha, mas que ele próprio, após encarnar, falou: realmente, estar lá é totalmente diferente. Estar lá faz com que o seu corpo, esquecido da vida espiritual, tenha medos e inseguranças que, pra gente que tá aqui no plano espiritual, parece loucura, parece besteira, parece que muitas vezes vocês estão sendo frescos por não acreditar na gente. E aí todo o livro ia debatendo sobre isso, sobre como era para ele o processo de percepção de vivenciar o choque biológico, de estar num corpo que sente medo, que tem uma descarga de adrenalina, que tem uma descarga de cortisol, que tem um processo de ansiedade, um processo de depressão, processos biológicos, de como às vezes a gente se sente cansado, desanimado, enquanto eles são espíritos que o espírito não precisa dormir, não precisa comer, não precisa descansar, que nós somos humanos. E por que eu tô dando toda essa história? Porque o arcano do As de Copas, caso você não saiba e não tenha percebido ainda, é um arcano que mostra exatamente o processo de nascimento. Essa copa aí é como se fosse um útero, ou então é como se fosse um óvulo, e essa pomba, junto com essa moedinha que ela tá na boca, que é uma hóstia, representa exatamente o momento em onde o espermatozoide fecunda esse óvulo e existe o nascimento. O As de Copas é o arcano que representa o ato de encarnar. Então, toda essa explicação que eu estou dando aqui é para contextualizar o fato de que o As de Copas ele é um arcano que representa o começo de uma nova vida emocional, o começo de um novo namoro, o começo de um novo ciclo sentimental, o começo de uma nova amizade, dependendo das cartas que tiverem ao redor. E o As de Copas ele vai representar exatamente esse choque biológico de você estar dentro de um corpo que às vezes você não quer a pessoa porque você sabe que ela vai te fazer mal, mas o tesão, o desejo, faz com que você se impulsione em direção àquilo, mesmo você sabendo que talvez aquela pessoa vai te fazer mal. E todo o processo de desenvolvimento do arcano do As de Copas vai nos ensinar exatamente a isso. Como controlar esses desejos biológicos que em muitos momentos tomam conta da nossa mente, tomam conta do nosso corpo, que a gente sente um desejo, um fogo, uma necessidade de se entregar aquilo. Todo o naipe de copas vai nos ensinar a conter esses desejos, a conter essas vontades e a como canalizar elas da forma correta. Por exemplo, Freud, lá na psicanálise, definiu o conceito de sublimação. Ele dizia que toda vez que a gente tem uma vontade muito grande, a gente pode transformar essa vontade em outra coisa, transformando uma vontade negativa em positiva. Vamos dizer que você tá louco de tesão, tá com uma vontade danada de fazer aquilo e você tá por dentro fervilhando. Freud diria: olha, pega e sai para correr, sai para pedalar, vai lá para academia e faz exercício até não aguentar. Canaliza em outra coisa produtiva para você esse desejo que você sabe que lhe faria mal se fosse com a pessoa errada. Vamos dizer que você tá, sei lá, com a mente a mil. Pega um livro e vai ler, porque isso vai desacelerar o seu pensamento. Então, no livro clássico, ele fala, por exemplo, de uma pessoa que tem vontades negativas, tipo, sei lá, cortar o corpo de alguém, como alguns psicopatas têm. Ele falava, velho, vai lá e vira um cirurgião, vira, sei lá, um açougueiro. Canaliza essa sua vontade em algo que seja útil para a sociedade. Então, todo o naipe de copas ele vai nos ensinar estratégias de sublimação e de organização desse nosso impulso e desse nosso desejo que está meio que se perdendo dentro de nós e que está sendo canalizado em coisas negativas. Você está com muita vontade de beber porque você está precisando esquecer de um problema, vai lá e faz alguma coisa que tome esse local da bebida, mas que seja positivo para você. Eu, por exemplo, falei do exemplo de estar com a vontade de, sei lá, por exemplo, brigar com alguém, de sair no soco com alguém. Vai lá e faz um box. Você vai fazer um exercício físico, você vai perder peso, ainda vai melhorar toda a sua circuitaria cerebral, porque você vai produzir adrenalina, você vai produzir serotonina, vai ficar mais alegre, mais feliz, ocitocina e tudo mais.
Então, todo o naipe de copas vai ser um ensino sobre como canalizar em coisas positivas aquilo que a gente tá canalizando de forma negativa na nossa vida. Mas bora lá para o significado e o simbolismo direto da carta, para vocês entenderem por que todo esse preâmbulo que eu fiz aqui tem muito sentido e é muito necessário para a gente entender a carta. Primeiro de tudo, o nome da carta, As de Copas. Primeiro de tudo, vocês têm que entender o que é um As. Por que As? Por que As é a primeira carta? Por que esse nome? Eu gosto de deixar tudo detalhado. Se tiver uma formiguinha ali no canto da carta, eu vou explicar para você. As ou ace era o nome dado a uma moeda romana que equivalia a algo como, tipo, sei lá, R$ 1. Então, o as de copas é tipo um de copas. E o ace era a primeira coisa, a primeira moeda, ou então o primeiro valor. Então, o as aqui é no sentido de começo. Então, ace de copas seria em relação a essa moeda, que era o início de algo. Geralmente as pessoas jogavam um cara ou coroa, uma moeda para cima, então representa o início de um caminho de sorte. É aquele dia que você decidiu, tá, eu vou pedir essa menina em namoro, eu vou pedir esse cara em namoro, eu vou, sei lá, começar a academia. Isso seria o ace, seria a primeira jogada, o primeiro momento, o início de um novo caminho. Seria quando você aperta play e começa a música. Seria quando você aperta start e começa o jogo. Então, por isso, ace. Porque ace era o nome dado a uma moeda romana. E, por isso, se chama as de copas. Porque tinha o as de ouros, o as de paus. E por aí vai. E também porque o as era tipo, geralmente, uma carta coringa. Às vezes no jogo de baralho. Você precisava de um ponto e vinha um as, era tipo muita sorte. Porque você precisava exatamente de um número a mais para fazer o 21, e aí você ganhava. Então, o as na manga sempre foi uma ideia de sorte. O início do começo de algo que traria sorte para a pessoa e seria tipo algo que vem no momento certo. Então, originalmente é uma carta muito positiva que representa o início de algo bom, de um bom relacionamento. Isso na visão de perfeição do tarô. Então, a primeira coisa é o primeiro passo na jornada. E a palavra copa, as de copas, copa vem de culpa, que lá no latim era algo como vasilha, recipiente. Era algo que era feito para receber algo dentro. E se eu tô falando aqui do as de copas, e eu tô falando que essa carta representa uma encarnação, o que seria a sua copa? O seu corpo, ele é uma copa. O seu corpo, ele é uma copa que está preenchida da água, que é o seu espírito. Então, o as de copas, ele representa o ato da encarnação por isso, porque o seu corpo, ele é um recipiente que está preenchido pelo seu espírito e o conteúdo do seu espírito é o que vai definir o que essa copa faz ou não. Por exemplo, se eu te dou uma copa de água, você vai ficar hidratado. Mas se eu te dou uma copa de vinho, você vai ficar mais engraçadinha, mais risonha, pode me achar até mais bonito, quem sabe. A noite acontece. Então, se eu lhe der uma copa de vodka, você pode ficar russa, doidona, pular, subir em cima da mesa, dançar, tirar até a roupa. Se eu lhe der uma copa de cachaça pura, forte, imagine como vai ser a noite. Se eu lhe der uma copa de absinto, imagine como não será. Se eu lhe der uma copa de etanol, de biodiesel, imagine como não será. Então isso explica o fato de que todos nós, seres humanos, temos corpos, copas, e cada um tem personalidades e jeitos diferentes. Porque o espírito que anima cada uma dessas pessoas tem propriedades diferentes que faz com que nessa relação com outras copas, com outros corpos, cada um se preencha de uma forma diferente e haja de uma forma diferente. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com quem está ao seu redor. Tem uma frase de Napoleão Hill que ele diz o seguinte: você é o resumo das 5 pessoas com quem você mais anda. Então, se você anda com gente que só quer saber de bebedeira, de farra e de um monte de coisa errada,
O que é que vai acontecer contigo? Agora vamos dizer que você anda com gente que gosta de fazer exercício todos os dias, ler, estudar e aprender. Por convivência, você vai tender a fazer isso. Vamos dizer que eu sou uma copa de água, água Minalba, uma água mineral de qualidade, uma água do gelo dos Alpes que veio lá derretendo em extrema pureza. E eu tô aqui vivendo no mundo. E aí eu conheço alguém que é uma bela copa de vinho. Meu Deus, que mulher linda! Estou embriagado pela beleza dela. E ela, com toda a sua beleza, com toda a sua volúpia, com toda a sua deliciosa constituição avermelhada, escarlate, que me atrai, eu vou até ela e eu começo a interagir com ela. Toda vez que eu falo com ela, que eu emano minha energia, eu estou emanando energia de água, cristalina, límpida e bela. E ela, o puro vinho, aquela mulher feita de uma taça, um belo corpo feito para o pecado. Eu vou e me encontro com ela e ela começa a doar dela o que é a essência dela para mim. Ela começa a jogar em mim o vinho saboroso, de toda a umidade de seu corpo. E eu começo a ficar enternecido naquilo. Então, parte da energia dela vem para mim. Parte do vinho dela adentra as minhas águas. E parte da essência dela corrompe a mim. Assim como parte da minha água foi para ela e diluiu toda a concentração alcoólica dela. Vamos dizer que ela é uma copa de vinho, que nem eu falei. Mas eu fui influente nela. E eu coloquei tanta água na copa dela que aquele vinho dela foi se diluindo e ficando aguado. E quanto mais aguado ficava, menos álcool tinha, até que em algum momento ela se tornou uma taça de água como eu, com toques leves, frutados de uva lá de fundo. Ou então eu me deixei corromper. Eu me deixei influenciar e a minha água límpida, pura dos Alpes, se tornou um São Jorge, um Pérgola, me patrocina. Um Dom Bosco, para quem é mais intenso, sei lá, um Casileiro del Diablo, um Gato Preto, todos os nomes de vinho aí que você imaginar. E dependendo de quem eu sou, da minha vida, da minha essência, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Isso pode me aproximar dos meus objetivos ou me corromper. Então, todos nós temos copas diferentes. Algumas copas mais alongadas, algumas copas mais pequenininhas, que parecem mais uma dose. Cada um tem seu tamanho, seu jeito, mas é a essência, é a pureza do líquido que está dentro da copa que define o que você é. E essa carta, ela simbolicamente representa o ato da gente reencarnar até que aquilo que jorre de dentro da sua copa seja o líquido mais puro e límpido possível de existir. Então, você tem que analisar que tipo de água verve de mim, que tipo de água brota das minhas entranhas, que tipo de líquido eu sou. O que é que eu faço nas pessoas? Eu embriago, eu deixo elas mais límpidas, eu as transformo. É isso que essa carta vai nos ensinar. Então, a copa aí dourada é como se fosse seu corpo. É como se fosse aquilo que você é fisicamente. E lembremos, não sei conjugar não, hoje eu tô mal de conjugação. Então vamos nos lembrar, você não é essa copa. Essa copa ela vai um dia deteriorar, ela vai enferrujar, ela vai deixar de existir. O seu corpo ele vai apodrecer. As minhocas vão comer seu corpo. Seu corpo vai voltar para a terra e todo o processo de putrefação vai acontecer nele. Você é o líquido que está dentro dessa copa, que vai retornar ao mundo. Porque quando você bebe um copo d'água, parte evapora no seu suor, parte sai pelas suas excreções. A água ela vai continuar a existir. Como diria lá Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Então o seu espírito ele continua eterno. Mas essa copa, ela vai lá e ela deteriora, ela enferruja e ela deixa de existir. Essa pomba, a pomba aí, ela representa o lado espiritual. Então, cada uma dessas partes aqui tem um significado. Já expliquei para vocês o que é a copa, já expliquei para vocês o que é as decopas. Eu já expliquei para vocês também que tem água aí em todo o contexto dessa carta. Bora lá. A copa, ela representa o nascimento, ela representa a vagina, ela representa o útero, porque se vocês observarem a copa, ela tem um formato triangular para baixo. Então ela parece o quê? Uma perereca. Enquanto o símbolo que representa o pênis ereto é um triângulo para cima. E juntando o triângulo para cima com o triângulo para baixo dá o hexagrama, que é a famosa estrela de Davi. Então a copa aí, ela representa o útero, representa a vagina, representa o corpo feminino e a energia feminina, tanto que o naipe de ouros e de copas são de energia feminina, enquanto o naipe de paus e de espadas representam o masculino, afinal uma espada ereta, um naipe de paus ereto, é óbvio o que é, a gente vê aí que esse lado feminino ele é muito expresso na energia de copas, porque é uma energia sensível, feminina, doce, acolhedora. A gente vê também aí que tem uma mão saindo do lado direito da carta, a mão do divino, interferindo dos céus. Essa mão aí direita, a mão direita, ela tem sempre referências na Bíblia, etc., como sendo a bondade divina. Então, é parte da bondade de Deus a gente ter nascido, a gente ter encarnado, a gente ter existido. Apesar de algumas pessoas falarem que odeiam a própria encarnação e acham ela uma maldição, na verdade ela é uma bênção de Deus. Que nós, por ainda estarmos em encarnações negativas pelos nossos próprios erros, achamos negativo encarnar. Mas o fato de você ter um corpo e desse corpo se unir a um espírito é a face da bondade de Deus, porque ele lhe dá várias chances, várias encarnações para você nascer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Porque você precisa progredir o seu espírito até que ele se torne puro. Vamos dizer que você é uma taça cheia de, sei lá, café dentro, petróleo dentro. Um dia você vai ter que purificar isso daí até que você se torne uma água límpida, incolor, insípida, inodora e totalmente pura. Todo o trabalho da vida de uma pessoa é transformar a essência dessa tal copa, desse tal líquido, em algo puro. Então a mão direita aí ela representa a doação de Deus. Em alguns livros é dito que aparece só a mão de Deus, porque se fosse uma aparição completa de seu corpo, nós não iríamos conceber. A gente iria meio que explodir em sua luz. E também porque se você parar para pensar, a mão é aquilo que modela. Se eu lhe der um pedaço de barro aí, um pedaço de argila, é com os seus dedos que você vai modelar e conseguir fazer um vaso, conseguir fazer uma copa. Tanto que a palavra arquétipo vem daí. Os pré-socráticos, eles diziam que existia uma espécie de barro primordial, que seria o archê. Não é bem um barro, é mais um fluido universal. E eles diziam que desse fluido universal, Deus, ele era capaz de moldar aquilo em tipos de vasos diferentes. Por isso, archétipos, arquétipos. Então, os arquétipos são as formas com que Deus moldou o mundo. Afinal, a gente vê um copo, a gente vê uma taça, a gente vê uma taça de cristal, a gente vê um jarro, a gente vê uma ânfora, mas tudo no final é feito do mesmo tipo de substância. Então, ser uma mão aí segurando essa copa flutuando representa o ato de que Deus moldou o seu corpo, moldou a sua existência. Ele moldou essa forma com que você tá. Você nasceu neste corpo porque você precisava estar nele para viver a experiência que ele pode lhe oferecer.
Você pediu para vir baixinha, você pediu para vir gordinha, você pediu para vir alta, você pediu para vir com essa cor de olho, você pediu para vir com essa cor de cabelo, e você tem que entender durante toda a sua existência por que este corpo, nesta família, neste local, seria a melhor vivência espiritual possível para a evolução do seu espírito. E aceitar quem você é, amar quem você é, se adaptar a quem você é e usar de toda a experiência de ser você para evoluir é o que você tem que fazer com este corpo. E aí a gente observa aqui, a gente tem que observar o processo da fecundação aqui. Eu não falei que a copa é o corpo e o nosso espírito é o quê? A gente vê uma pomba aí do alto da carta descendo, representando que ela estava nos céus, que ela estava em planos etéricos. Se vocês observarem a cor da pomba, ela tá meio que da mesma cor que o céu de fundo. Ela não se diferencia, ela é parte do plano espiritual. E ela está através de um círculo, através de um símbolo, trazendo essa vida. A gente tem que lembrar que em muitas tradições a pomba é representação do Espírito Santo, ou então a representação do lado espiritual, ou então a representação da fé. Afinal, lá na história da Arca de Noé, Noé solta uma das pombas para poder descobrir se já tinha acabado o dilúvio. A pomba vai até terra firme e traz na boca um galho de oliveira. Tanto que a planta oliveira tem todo um simbolismo por isso. Tanto que Oliveira, a família Oliveira, é uma família de origem bíblica, de uma origem dessas tradições. A oliveira é a que faz a oliva, o azeite de oliva, extra virgem, extra puro. Tem todo um simbolismo com as azeitonas e por aí vai. Então, a pomba aí, ela representa essa paz, ela representa essa essência, ela representa essa pacificação do nosso eu, ela representa a pureza, ela representa todo esse processo. Tanto que tem várias cidades, como por exemplo na cidade de Salvador, se eu não me engano, na bandeira da cidade tem lá em latim, Sic isla ad arca reversa est. Se o meu latim não tiver ruim, significa e assim ela retornou à arca. Que é como se fosse dizer e assim ela retornou e trouxe a esperança. Então a pomba, ela sempre foi um símbolo de renovação, um símbolo de fé, um símbolo de voltar a acreditar quando tudo parece estar perdido. E por isso que a pomba aí, ela representa tanto o Espírito Santo quanto toda essa conexão com o espiritual. Por exemplo, existem contos gregos onde a deusa Afrodite, em muitos momentos, ela se manifestava ou se transformava em pombas, fazendo também uma referência aí à fertilidade de Afrodite, fazendo uma referência aí à sua sensualidade, ao amor. Afinal, é um ato sexual, é um ato de fertilidade que gera a vida. É o ato de você colocar todo o seu amor, todo o seu desejo por alguém na sua intenção de conectar, que faz com que sua polaridade positiva e negativa, sua polaridade masculina e feminina se unam. E através desse choque biológico e energético do feminino com o masculino, a vida é gerada. Uma vez eu vi uma representação, que é algo que eu inclusive explico lá no Arcano dos Enamorados, que é excelente para vocês entenderem mais isso daqui, onde eu expliquei o seguinte, que a criação ou o nascimento é que nem uma bicicleta. Tem a roda da frente e a roda do fundo. E com essas duas rodas se unindo, fazendo com que ambas funcionem de uma forma única, a vida é gerada. De novo, o triângulo para cima, que é o pênis ereto, com o triângulo para baixo, que é a vagina, e a união desses dois gera o hexagrama, a estrela de 6 pontas, gerando assim a vida. Então, essa pomba aí descendo dos céus e fecundando essa copa representa exatamente esse processo de união, esse processo de conexão do espírito com a carne.
Então essa copa, ela representa o momento onde o espírito, ele se une a um corpo de carne para ser Deus. Afinal, nós somos deuses. Se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Deuses. O filho de um gato é um gatinho, o filho de um cachorro é um cachorrinho. Todos nós somos filhos de Deus, no processo de aprendizado de se tornar Deus. Um bebê humano, ele não fala, ele não manda, ele não sabe fazer várias coisas, mas ensinado, ele passa a ter um potencial incrível. Então, o Espírito Santo, essa pomba aí trazendo essa hóstia, que é o corpo de Cristo, que tem toda essa representação, representa exatamente isso. O fato de que nós, apesar de estarmos aqui na carne, somos divinos. Apesar de estarmos aqui num plano e num corpo que tira nossos poderes, entre aspas, tira as nossas habilidades, ou pelo menos cerceia elas, é o que faz a gente estar aqui encarnado. Porque o nosso espírito, ele se movimenta na velocidade da luz, dependendo do nível do seu espírito. Então você precisa de um corpo que te controle e te cerceia com carne, para que você possa correr, sei lá, no máximo alguns quilômetros por hora, numa velocidade relativa. Então, esse corpo aqui, ele tira parte do nosso potencial, mas ainda assim a gente pode desenvolver muitas coisas estando dentro desse espírito. Então a hóstia, ela é a representação aí do corpo de Cristo sendo fecundado no útero, que é essa copa. E aí a gente pode ter várias reflexões aqui sobre o que é a hóstia, sobre o nascimento, sobre o corpo de Cristo, sobre o Santo Graal. Afinal, na história bíblica, lá tem o Santo Graal, que seria uma taça onde Jesus tinha feito a primeira comunhão, onde Jesus tinha feito a divisão do pão, que é o corpo, que é a hóstia. E também o fato de que foi posto vinho nessa taça. E o teu sangue é o que, senão o vinho? O teu sangue que está aí correndo nas tuas veias, nas tuas artérias, vermelho, é ou não o líquido mais precioso que existe? Onde tem células, onde tem todo um aglomerado de vida inimaginável para sua percepção. Então, o teu sangue é como se fosse esse vinho. Inclusive, vá agora encher um copão d'água e beber a água, que você está desidratada. Tome vergonha em sua cara. Comente aí se você não estava realmente sem beber água. E aí, esse líquido interno representa essa nossa quinta essência. Por isso que trabalhos com sangue não devem ser feitos, porque você está doando parte do seu fluido vital para aquilo ali. É um absurdo as pessoas fazerem isso, enfim. Então a gente vê aí que também nessa hóstia tem uma cruz. E a cruz, ela representa um símbolo de manifestação na matéria. Afinal, se você estender os seus braços abertos e estiver bem ereto, você vai ver que o seu corpo, ele faz uma cruz. Vão lá estudar sobre o homem vitruviano e o símbolo do pentagrama, que eu explico lá no vídeo sobre o arcano do diabo. E aí a gente vê que essa hóstia, ela tem 4 pontas, o símbolo dos 4 elementos que nos prendem a essa dimensão. De novo, lá nos arcanos maiores eu explico tudo isso com detalhes. Não vou ficar aqui repetindo o tema, repetindo o assunto. Afinal, vocês têm que fazer o curso completo, tá aí de graça, é só ouvir. Você só precisa pegar o vídeo e ouvir. Ouvir! Meu Deus! Continuando. Então a gente vê aí essa imagem da copa, que tem toda aquela reflexão do Santo Graal, sangue real, que é aquela historinha que conta lá em Código da Vinci. Tudo bem que tem os historiadores que falam que aquilo ali é uma grande viagem, mas vale a pena vocês assistirem o filme Código da Vinci, caso vocês queiram entender melhor essa história aqui de Santo Graal e a história da copa como sendo esse símbolo de conexão com o espiritual. Mas a gente vê aí que tem esse cálice, essa copa no centro da imagem. Ah, inclusive cálice, que é outra forma de chamar isso aqui, lá na etimologia representa a palavra caldeirão. Então o cálice é como se fosse o caldeirão da bruxa, onde ela colocava vários elementos dentro e ia misturando esses elementos e assim manifestando a vida. E o interessante da gente analisar aqui é que dentro dessa copa, de dentro dela estão jorrando 5 caminhos de água. E qual o significado disso?
Bem, tem vários significados. Inclusive, tem versões do tarô que não são 5 jorrando, e sim 4 jorrando. E eu vou dar as duas explicações porque sou pura cultura para vocês. Caso você veja aqui na sua versão do seu tarô 4 caminhos de água jorrando para fora, isso daí é uma referência ao Éden e a história lá da criação. Conta-se lá num dos trechos de Gênesis, se eu não me engano, que do Éden jorravam 4 rios, 4 caminhos de água. E todo o mito do Éden fala exatamente sobre isso aqui que a gente está dizendo. Simbolicamente, a gente aprende isso nas ordens. E estão jorrando aí 4 correntes de água dessa copa, que seria referência aos 4 rios que jorram do Éden, lá originalmente na história, que eram os rios Pison, Gion, Tigre e Eufrates, que a gente sabe que existe até hoje lá, os rios Tigre e Eufrates. Os outros dois rios têm várias lendas e histórias do que aconteceu com eles, mas não vou me aprofundar aqui não. Pesquisem e estudem sobre a história do Éden e toda essa história da criação que vocês vão entender melhor onde eu quero chegar com isso daqui. E, se vocês observarem, também tem versões que jorram 5 jorros de água. E aí é uma referência ao quê? Quando você entra num corpo de carne e você passa a ser um ser humano, um ser vivo, você precisa perceber a realidade, certo? E para você perceber essa realidade aqui, através do seu corpo de carne, o seu corpo de carne tem 5 formas de perceber a realidade. Ele tem a forma de perceber a realidade através do som, que seria a audição. A vibração das minhas cordas vocais agora estão imprimindo nesse microfone o som que você vai ouvir aí pelo seu fone ou pelo seu alto-falante. Então você está percebendo a realidade pelo som. Se a copa é o seu corpo, ela tem que perceber a realidade de alguma forma, não é isso? Então, um desses jorros aí é a audição, o outro o tato, o outro o paladar, o outro a visão e o outro é o quinto sentido. Então a gente tem cada um dos 5 sentidos sendo aí representados: o paladar, a visão, a audição e todos os outros sentidos, cada um representado aí por um desses jorros de água que está saindo de dentro da taça. E se vocês observarem, a pomba barra hóstia estão impedindo, elas estão na frente de um sexto fluxo que poderia estar saindo aí, que seria a ideia do sexto sentido, que seria a mediunidade. Então, por isso que a gente vê aí cada um dos sentidos sendo expressos e um sexto sentido meio que escondido ali, porque só algumas pessoas desenvolvem esse sexto sentido, que é a famosa mediunidade. Então, se você tem olfato, paladar, visão, audição e também todo o processo de desenvolvimento de cada um dos sentidos, como também o da audição, você vai perceber que você está nesse mundo físico. Geralmente a gente desenvolve esses 5 sentidos em momentos diferentes da gestação. O primeiro, geralmente, sentido a ser desenvolvido é o tato, lá entre a quinta e oitava semana da gestação. Depois, o olfato, sim, ainda lá dentro do útero, a gente desenvolve o olfato e o paladar no terceiro trimestre, mais ou menos, da gestação. Depois, a audição, que é também formada lá pertinho no fim da gestação. E por último, a visão. Inclusive, recomendo muito vocês assistirem um filme chamado Universo no Olhar, ou então Eye Origins, que é um filme muito bonito que conta a história de um cientista que era totalmente cético e ateu e que queria provar através do desenvolvimento da visão que Deus não existe. E nesse filme ele se apaixona por uma mulher que é totalmente crente e espiritualista, e todo o embate do filme é ela o tempo inteiro tentando mostrar de como o lado espiritual existe, funciona e é verdadeiro, e enquanto ele o tempo inteiro debate com ela falando que não, que é viagem da mente dela, tudo aquilo. Então,
Lá na infância, você precisa ter sua mão e o tato para você saber o que é calor, o que é frio, e para você proteger o seu corpo dos intempéries do tempo. A gente construiu uma casa, a gente construiu lãs, tecidos, para a gente proteger através do tato a percepção de calor e de frio no local que a gente está. A gente também precisava do olfato para poder sobreviver. Afinal, se uma carne estava podre, a gente não comia. Se uma fruta cheirava mal, a gente não comia. Então, o olfato também era muito necessário para nossa sobrevivência. Porque pelo cheiro doce de uma flor, a gente poderia desejar cheirar ela, ou então o cheiro doce de uma fruta nos instigava o desejo de ter o paladar, que é o terceiro a ser produzido. Então eu falei tato primeiro para a gente sentir a sensação de calor ou de frio, segundo olfato para a gente saber se aquela fruta que a gente vai comer tinha um cheiro bom ou de podre ou de comestível, e depois do olfato a gente produz o paladar, que é o terceiro sentido que está associado exatamente a você. Além do cheiro ser bom, o gosto é bom, tanto que crianças lá na primeira infância têm uma tendência a recusar alimentos muito ácidos ou alimentos que sejam amargos. Elas têm preferência a comer alimentos e aceitarem frutas que sejam doces, adocicadas. Então, o paladar também foi algo muito importante para o nosso processo adaptativo. Além, é claro, da audição. A gente precisava ouvir os galhos quebrando, ou então o rugido de um animal para a gente fugir. Então a audição também foi muito importante, também para a gente criar a fala, para a gente conseguir entender. Eu acho a fala uma das coisas mais curiosas. A fala e a audição é o mais curioso, porque se a gente parar para pensar, é uma loucura o fato da gente falar e da gente ouvir. Tem um filósofo que eu gosto muito chamado Wittgenstein, que ele diz o seguinte: palavra é aquilo que define um lugar no espaço. Por exemplo, se eu falo a palavra bola, a palavra bola é aquilo que define o lugar no espaço do que é o objeto bola. Só que algum dia alguém precisou associar a palavra bola ao objeto bola. E alguém precisou definir que esse som aqui, bola, bola, é o som que refere àquele objeto. E algum dia todo mundo passou a passar a informação para todo mundo de que bola é o objeto bola. E devido a isso, devido você conhecer o padrão de som da palavra bola, se qualquer pessoa falar bola, você vai pensar numa bola, numa esfera com tiras de cores diferentes, talvez, ou então aquela bola branca e pretinha que geralmente a gente pensa. E aí entra o fato ainda mais curioso. Se pessoas têm tons de voz diferentes, alguém pode falar bola, bola, bola. E ainda assim, mesmo com uma vibração de som mais grave ou aguda, você sabe o que é uma bola. Por quê? Porque ao falar a palavra bola, o seu nervo auditivo capta a vibração da palavra bola, associa no seu cérebro bola, o som bola, a imagem do que é uma bola para você, e existe todo um processo cognitivo para você absorver a realidade e entender que uma bola é uma bola. Olha que loucura é o fato da gente falar, o fato da gente se entender, o fato de eu conseguir falar um som e você entender o que esse som que eu tô dizendo é. Isso é incrível. Mas, brisas à parte, fique refletindo aí sobre como é isso, sobre como foi sua infância, sobre como foi o processo de você aprender palavras. Depois da audição vem por último a visão. Afinal, a criança, o recém-nascido, nasce lá e ele ainda fica vários dias sem enxergar direito antes dele desenvolver a visão, antes dele abrir o olho e dele começar a captar tipos de cores diferentes. Uma lombra também para visão. Tem gente que é daltônico, gente. Tem gente que não consegue ver o vermelho, não consegue ver cores. O que é que faz na sua mente uma cor ser uma cor? Será que o que você enxerga ser laranja é a mesma cor laranja para todo mundo? Vai que na sua mente laranja tem cor de laranja, mas na mente de outras pessoas, a pessoa, pelo olho dela ser diferente, enxerga a laranja como outra cor.
Mas vocês duas nunca vão conseguir saber, porque não tem como você olhar por dentro do olho dela. Então, como diz um grande iniciado, se eu não me engano, JHS, que é José Henrique de Souza, lá da Eubiose, ele diz o seguinte: que a realidade é a maior ficção já inventada. Porque se a gente parar para debater e refletir coisas que a gente leva com normalidade, a gente vai ver que a nossa realidade é uma loucura por ela existir, por ela ter lógica e por ela ser da forma que é. Mas, voltando aos jorros de água que tem aí nessa copa, vocês vão perceber que ao redor desses jorros de água, desses fios de água que estão saindo, tem várias gotinhas saindo. E aí não são gotinhas de água, são as letras hebraicas Yod. Yod, no hebraico, é algo como semente. Então, cada gotinha de água aí é como se fosse uma semente diferente, é como se fosse, sei lá, um espermatozoide diferente. E o fato de como nós temos contatos constantes com iodes de sabedoria, pílulas de sabedoria ao nosso redor. E se vocês observarem, essas correntes de água que estão saindo da copa, elas estão caindo no mar ali embaixo, ou então no lago ali embaixo. Tanto que tem referências que dizem que Deus é o oceano sem fronteiras, é o oceano sem limites, é o universo. Vocês já pararam para pensar em como o universo é uma loucura? Certa vez eu ouvi um desses cientistas dizer o seguinte, que o universo era tão grande, mas tão grande, que existe um espaço do universo que a gente conhece, até o fim, entre aspas, do universo, e depois do universo existe um infinito de espaço que a gente nem tem como conceber. Aí, certa vez eu vi num livro um espírito dizendo o seguinte, que o nosso universo é tão grande, que o espaço é tão grande, que onde começa, que onde termina o universo que a gente conhece é onde começa o infinito. Eu vou repetir porque é uma frase difícil de se conceber. Houve lá o Big Bang, o nosso planeta foi lá e se expandiu, quer dizer, o nosso universo foi lá e se expandiu, e o nosso universo continua se expandindo, certo? Onde termina de se expandir o universo que a gente conhece, segundo esse espírito, é onde começa o infinito, que é aquilo que não tem fim. Então, percebem como a nossa existência, ela é muito grande, ela é muito vasta, ela é muito mais complexa do que o nosso cérebro é capaz de entender, perceber ou conceber? Mas voltando aqui para a carta, senão eu abstraio demais. Mas eu também tô dando todas essas abstrações para vocês perceberem o quanto realmente nós estamos encarnados, o quanto nós realmente somos espíritos, o quanto realmente essa encarnação não é só nasceu, morreu. O tarô é uma ferramenta espiritual e não tem como não ser. Tentar dissociar o tarô de uma visão espiritual é loucura. Então deixo aqui bem claro. Então, cada um desses caminhos aí tá caindo nessas águas. E essas águas aí embaixo são a referência a Gênesis, lá na Bíblia. Porque em Gênesis, na Bíblia, tem lá referências e falas associadas a isso. Lá em Gênesis fala sobre essas águas e sobre como no começo só existiam águas. E dessas águas, desse oceano sem fim, é de onde começou toda a criação. Lá em Gênesis 1:2 fala o seguinte: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a água ela representa também um líquido amniótico, que é o líquido que fica lá dentro lá de todo o processo onde a criança é desenvolvida. Nós nascemos das águas. Por isso que o batismo é feito com água, porque é como se fosse uma referência a você nascer de novo das águas da mesma forma que você nasceu do líquido amniótico. E lá em Gênesis também fala assim: as águas que estão embaixo desejam as águas que estão em cima. Fazendo essa referência aí a o fato de que nós, como filhos de Deus, ambicionamos um dia nos tornarmos de novo Ele. Então, se vocês observarem dessa copa aí, estão jorrando águas que se conectam com as águas de baixo. Enquanto essas águas de baixo, que seriam tipo o mar, representam Deus, nós somos as gotinhas de água. Tem um livro espírita chamado Maria de Nazaré, que
conta, segundo a visão de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, como foi para ela o processo dela cuidar do menino Jesus enquanto ele estava se tornando Jesus. E no finalzinho do livro tem um trecho que é muito bonito, onde Maria de Nazaré, sim, Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, essa daí mesmo, ela diz o seguinte, que ela, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, afinal, para ela ser um espírito que traria vida para Jesus, ela não tinha pouca evolução. Ela diz no finalzinho do livro o seguinte, que se ela fosse poder comparar o nível de evolução de Jesus Cristo perante o nível de evolução dela, que ela diria o seguinte, que Jesus Cristo era como se fosse um oceano e ela seria uma gota neste oceano. Então parem para refletir. Se Maria de Nazaré, Maria Santíssima, Nossa Senhora, disse que ela era como se fosse uma gota perante ao oceano de evolução espiritual que Jesus tinha, imagino que nós, seres humanos, demasiadamente humanos, não somos perante Deus. Porque provavelmente Jesus, perante Deus, é outra gotinha em evolução perante a Deus. Então imagine aí. Lembrando que aqui eu tô dando minha opinião, eu não tô debatendo se Jesus é Deus ou não, enfim. Só tô dando uma reflexão aí para vocês tiram da forma que quiserem. E aí, continuando, nas interpretações onde se vêem também 4 caminhos de água saindo da taça e não 5, fazem referências de que provavelmente seriam as 4 emoções que eram ditas que você deveria trabalhar e desenvolver em você para você chegar ao auge da sua evolução espiritual, que era a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça. Então essas 4 aí, esses 4 sentimentos, ou então essas 4 características do seu espírito, a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça, seriam aquelas coisas que fariam com que o seu corpo evoluísse para que o seu espírito chegasse ao maior nível espiritual possível. Também tem referências que falam que esses 5 caminhos de água que saem da copa podem representar as 5 chagas de Cristo. Afinal, quando ele foi crucificado, e a crucificação representa esse ato, porque em algumas visões espirituais encarnar é uma crucificação. Se você parar para pensar, o seu espírito ele estava livre lá no plano espiritual, ele estava passeando, vivendo maravilhosamente. Tanto que algumas religiões dizem que o planeta Terra é um planeta prisão. E aí do nada você tem que vir para um corpo que tira a sua liberdade, para um corpo onde tira o seu conhecimento e enfim, tira todas as suas habilidades. O seu corpo, ele é como se fosse uma crucificação, porque você se prende a um corpo que vai te fazer passar por algumas dores para sua evolução. Então, alguns interpretam que cada um desses caminhos de água que sai dos 5 são as 5 chagas de Cristo. Afinal, quando Cristo foi pregado na cruz, colocaram um prego em cada uma das suas mãos abertas, 2 pregos em cada um dos pés, e alguns relatam que talvez teria prego outro prego no coração, nessa região aqui do peitoral, para poder manter ele preso, o tórax dele preso à cruz. Então alguns dizem que cada um desses jorros seria isso, as 5 chagas de Cristo e o fato de que nós estamos aqui com 5 sentidos nos mantendo presos a este plano material. E quando a gente assume o nosso sexto sentido, que é o lado espiritual, que é a mediunidade, nós começamos a nos libertar deste corpo de carne e começamos a viver o lado espiritual, nos aproximando assim de Deus e começando a desenvolver as nossas habilidades mediúnicas, que seriam as nossas habilidades que nos fazem ser Deus. Então, tem toda essa história também da lança de Longinos, que foi o guerreiro lá, o centurião romano, que enfiou a lança no coração de Cristo, e que quando o sangue de Cristo jorrou, caiu nos olhos dele, ele era meio cego, contam-se algumas histórias, e que ele ficou curado dessa cegueira dele. Então, tem toda essa ideia aí, que também tem lá em Gênesis associada à nossa criação. E vamos agora à principal
referência dessa carta, o principal mistério dela que nunca foi explicado por ninguém. E eu tô falando sério, nunca foi explicado mesmo. A gente vê embaixo aí que tem esse oceano, esse mar, tem essas folhinhas aí e tudo mais. E tem meio com as flores, como a flor de lótus, que é um símbolo de desabrochar, porque a flor de lótus e essas flores assim mais é, espirituais, elas têm um significado. Lá na antiguidade, a flor de lótus era uma flor que nascia nas beiras do rio Ganges, do rio Nilo, e as beiras, as margens desses rios eram cheias de lama. E a flor de lótus é uma flor que nasce da lama fétida e pútrida do rio, que geralmente era cheia de animal decomposto. E a flor de lótus é uma flor que nasce branca, límpida e alva. Então, a encarnação também é isso daí. A gente nasce numa matéria, a gente nasce num mundo podre, e a gente tem que limpar o nosso espírito até ele ficar alvo. Mas agora sim, o maior mistério dessa carta que poucos explicaram e que a gente jamais vai saber de verdade o que é. Se vocês olharam bem essa copa, vocês vão ver aí que tem no centro dela uma letra que parece um W. E aí é que tá. É esse W que é o grande mistério dessa carta, que ninguém faz ideia do que seja. Por quê? Primeiro de tudo, se você observar, esse W, na verdade, não é um W. Por que não? Porque se você for observar a grafia que a Pamela Cohen Smith, que é a artista que fez o desenho de cada um dos arcanos do tarô, Waite foi quem construiu esse tarô, mas quem deu as orientações de como ela deveria fazer as pinturas foi Waite que fez, e Pamela foi lá e desenhou. Se vocês observarem outras cartas, esse W aí do centro da carta, na verdade, não é um W. Porque a forma que Pamela desenha o W, ou escreve o W de weight, por exemplo, um W de weight, que é o que a maioria das pessoas acha que esse W aqui não é, porque o weight iria colocar a letra da inicial dele nessa copa, não tem sentido. Se vocês observarem outras cartas, esse W aí na verdade é um M. Porque a forma com que ela escreve M em outras cartas é exatamente essa forma aí. Então por que tem um M invertido aí? E não um W? Então, primeiro de tudo, tem muita gente que entende aqui que é um W de weight, um W de water, que seria tipo o elemento água, ou então, enfim, interpretam de todas as formas aí esse W. Mas, se ele não é um W, porque essa não é a forma que a Pamela grafa o W, isso sim é um M, por que foi posto nessa carta um M invertido? Isso é uma das maiores curiosidades, porque nem no livro que o Waite escreveu sobre tarô e sobre interpretação de tarô, ele diz por que tem-se esse W aí, ou esse M aí. É uma coisa que nunca explicaram. Uma das teorias que tem do que é isso daí é a teoria de MacGregor Matters, que foi um dos caras que era da Golden Dawn, da Ordem da Aurora Dourada, e que era também um dos maiores estudiosos de tarô que já existiu no mundo, que ele diz em alguns outros tarôs que isso daí, na verdade, é um W mesmo de water, e que aí é uma referência às águas da criação de Gênesis. E ele fala isso lá no livro dele, Tarô, um breve tratado sobre a leitura de cartas. Então, a teoria mais aceita é essa da interpretação de MacGregor Matters. Mas, como eu falei aqui, não acho que seja um W de water, porque não tem sentido. A gente sabe que é um naipe de copas, a gente sabe que é uma carta que representa água. Por que ele ia colocar mais um W aí só para deixar bem evidenciado que é água? Não tem sentido. E, de novo, a forma com que Pamela desenhava a letra W não é assim. O W dela, esse V central aí, onde tem esse triângulozinho do meio do W, ela geralmente pinta de uma forma diferente. Então aí não é um W. Então por que seria um M? E por que seria um M invertido? A teoria mais aceita para isso, apesar do que o Waite e nem Pamela nunca explicaram em nenhum livro, pelo menos até hoje conhecido, o que seria isso, entendem que esse M invertido seria, na verdade, M de mystery, que seria mistério. Porque aí é uma representação do mistério da criação.
o mistério do nascimento, o mistério da união do espírito com o corpo e por que Deus decidiu que nós temos de encarnar em corpos para evoluir. Outras das teorias mais aceitas é que seria um meme de men, a letra hebraica men, que representa águas lá no hebraico. E, que nem eu falei, esse é um mistério que fica. Não tem como a gente saber de verdade o que é essa letra aí, porque o Wade, que é o criador desse tarô, nunca explicou. Pamela também nunca explicou. O máximo são teorias em relação ao que essa letra aí representaria, mas realmente não tem uma explicação. Eu acredito que seja a letra hebraica Men, porque eles adoravam colocar letras hebraicas, ou então até a letra hebraica Shin, invertida, ou do jeito dela lá, porque também teria uma representação espiritual, mas ficará aí como o M de Mystery, porque é um mistério mesmo porque esse W tá aí. Não teria muito sentido o Wade colocar o W dele aí, não teria nenhum sentido também as outras explicações que eu dei. Referentes às teorias do porquê seria um M ou um W. Mas, basicamente, então, é isto. Essa carta, então, ela é a representação do nascimento, ela representa o momento onde a gente vai ter que aprender a evoluir e aprender a controlar o nosso espírito e as nossas emoções. E é uma carta que tem um baita de um valor simbólico relacionado à encarnação e ao começo de um novo caminho. Afinal, às vezes a gente inicia um namoro, por exemplo, e é como se fosse uma gestação. Tem o início do namoro, tem a formação do namoro, tem as decisões que nos levam a ver se esse namoro vai fincar e vai continuar mesmo. E também tem, às vezes, o término, a morte desse relacionamento e o encerramento daquilo ali. Então, sempre que sair no tarô, o As de Copas ele vai representar isso. O início de um novo caminho emocional. Pode também representar imaturidade emocional, já que a pessoa ainda está aprendendo a entender e controlar as emoções dela. E tem aí infinitos simbolismos e significados de acordo com a sua interpretação e, em principal, de acordo com a pergunta que você fizer. Depois me lembrem de fazer um vídeo explicando sobre como perguntar ao tarô, de como organizar as perguntas que você vai fazer ao tarô para que assim vocês possam organizar e entender melhor como perguntar da forma correta, porque a maioria das pessoas pergunta de uma forma porca, aí tem uma resposta também horrível e não sabe por quê. Mas é isso, vemos aí o As de Copas, aprendemos aí sobre o seu mistério da gestação, e agora nós iniciamos aqui uma nova gestação, a gestação do naipe de copas, que vai ser encerrada lá no arcano 14, o arcano do rei de copas, segundo essa minha interpretação aqui. É isso, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham refletido, que vocês tenham aproveitado muito toda essa explicação e não se esqueçam, o sucesso é a única possibilidade. Também tem referências que falam que esses 5 caminhos de água que saem da copa podem representar as 5 chagas de Cristo. Afinal, quando ele foi crucificado, e a crucificação representa esse ato, porque em algumas visões espirituais, encarnar é uma crucificação. Se você parar para pensar, o seu espírito ele estava livre lá no plano espiritual. Ele estava passeando, vivendo maravilhosamente. Tanto que algumas religiões dizem que o planeta Terra é um planeta prisão. E aí do nada você tem que vir para um corpo que tira a sua liberdade, para um corpo onde tira o seu conhecimento e enfim, tira todas as suas habilidades. O seu corpo, ele é como se fosse uma crucificação, porque você se prende a um corpo que vai te fazer passar por algumas dores para sua evolução. Então, alguns interpretam que cada um desses caminhos de água que sai dos 5 são as 5 chagas de Cristo. Afinal, quando Cristo foi pregado na cruz, colocaram um prego em cada uma das suas mãos abertas, 2 pregos em cada um dos pés, e alguns relatam que talvez teria prego outro prego no coração, nessa região aqui do peitoral, para poder manter ele preso, o tórax dele preso à cruz. Então alguns dizem que cada um desses jorros seria isso, as 5 chagas de Cristo, e o fato de que nós estamos aqui com
5 sentidos nos mantendo presos a este plano material. E quando a gente assume o nosso sexto sentido, que é o lado espiritual, que é a mediunidade, nós começamos a nos libertar deste corpo de carne e começamos a viver o lado espiritual, nos aproximando assim de Deus e começando a desenvolver as nossas habilidades mediúnicas, que seriam as nossas habilidades que nos fazem ser Deus. Então, tem toda essa história também da lança de Longinos, que foi o guerreiro lá, o centurião romano, que enfiou a lança no coração de Cristo, e que quando o sangue de Cristo jorrou, caiu nos olhos dele, ele era meio cego, contam-se algumas histórias, e que ele ficou curado dessa cegueira dele. Então, tem toda essa ideia aí, que também tem lá em Gênesis associada à nossa criação. E vamos agora à principal referência dessa carta, o principal mistério dela que nunca foi explicado por ninguém. E eu tô falando sério, nunca foi explicado mesmo. A gente vê embaixo aí que tem esse oceano, esse mar, tem essas folhinhas aí e tudo mais, e tem meio com as flores, como a flor de lótus, que é um símbolo de desabrochar, porque a flor de lótus e essas flores assim mais é, espirituais, elas têm um significado. Lá na antiguidade, a flor de lótus era uma flor que nascia nas beiras do rio Ganges, do rio Nilo, e as beiras, as margens desses rios eram cheias de lama. E a flor de lótus é uma flor que nasce da lama fétida e pútrida do rio, que geralmente era cheia de animal decomposto. E a flor de lótus é uma flor que nasce branca, límpida e alva. Então, a encarnação também é isso daí. A gente nasce numa matéria, a gente nasce num mundo podre, e a gente tem que limpar o nosso espírito até ele ficar alvo. Mas agora sim, o maior mistério dessa carta que poucos explicaram e que a gente jamais vai saber de verdade o que é. Se vocês olharem bem essa copa, vocês vão ver aí que tem no centro dela uma letra que parece um W. E aí é que tá. É esse W que é o grande mistério dessa carta, que ninguém faz ideia do que seja. Por quê? Primeiro de tudo, se você observar, esse W, na verdade, não é um W. Por que não? Porque se você for observar a grafia que a Pamela Cohen Smith, que é a artista que fez o desenho de cada um dos arcanos do tarô, o Waite foi quem construiu esse tarô, mas quem deu as orientações de como ela deveria fazer as pinturas foi o Waite que fez, e Pamela foi lá e desenhou. Se vocês observarem outras cartas, esse W aí do centro da carta, na verdade, não é um W. Porque a forma que Pamela desenha o W, ou escreve o W de weight, por exemplo, um W de weight, que é o que a maioria das pessoas acha que esse W aqui não é, porque o weight iria colocar a letra da inicial dele nessa copa, não tem sentido. Se vocês observarem outras cartas, esse W aí, na verdade, é um M. Porque a forma com que ela escreve M em outras cartas é exatamente essa forma aí. Então, por que tem um M invertido aí? E não um W? Então, primeiro de tudo, tem muita gente que entende aqui que é um W de weight, um W de water, que seria tipo o elemento água, ou então, enfim, interpretam de todas as formas aí esse W. Mas, se ele não é um W, porque essa não é a forma que a Pamela grafa o W, isso sim é um M, por que foi posto nessa carta um M invertido? Isso é uma das maiores curiosidades, porque nem no livro que o Waite escreveu sobre tarô e sobre interpretação de tarô, ele diz por que tem-se esse W aí, ou esse M aí. É uma coisa que nunca explicaram. Uma das teorias que tem do que é isso daí é a teoria de MacGregor Matters, que foi um dos caras que era da Golden Dawn, da Ordem da Aurora Dourada, e que era também um dos maiores estudiosos de tarô que já existiu no mundo, que ele diz em alguns outros tarôs que isso daí, na verdade, é um W mesmo de water, e que aí é uma referência às águas da criação de Gênesis. E ele fala isso lá no livro dele,
Tarô, um breve tratado sobre a leitura de cartas. Então, a teoria mais aceita é essa da interpretação de MacGregor Matters. Mas, como eu falei aqui, não acho que seja um W de Water, porque não tem sentido. A gente sabe que é um naipe de copas, a gente sabe que é uma carta que representa água. Por que ele ia colocar mais um W aí só para deixar bem evidenciado que é água? Não tem sentido. E, de novo, a forma com que Pamela desenhava a letra W não é assim. O W dela, esse V central aí, onde tem esse triângulozinho do meio do W, ela geralmente pinta de uma forma diferente. Então aí não é um W. Então por que seria um M? E por que seria um M invertido? A teoria mais aceita para isso, apesar do que o Waite nem Pamela nunca explicaram em nenhum livro, pelo menos até hoje conhecido, o que seria isso, entendem que esse M invertido seria, na verdade, M de mystery, que seria mistério. Porque aí é uma representação do mistério da criação, o mistério do nascimento, o mistério da união do espírito com o corpo e por que Deus decidiu que nós temos de encarnar em corpos para evoluir. Outras das teorias mais aceitas é que seria um M de Men, a letra hebraica Men, que representa águas lá no hebraico. E, que nem eu falei, esse é um mistério que fica, não tem como a gente saber de verdade o que é essa letra aí, porque o Waite, que é o criador desse tarô, nunca explicou, Pamela também nunca explicou, o máximo são teorias em relação ao que essa letra aí representaria, mas realmente não tem uma explicação. Eu acredito que seja a letra hebraica Men, porque eles adoravam colocar letras hebraicas, ou então até a letra hebraica Shin, invertida, ou do jeito dela lá, porque também teria uma representação espiritual, mas ficará aí como o M de Mystery, porque é um mistério mesmo porque esse W tá aí. Não teria muito sentido o Waite colocar o W dele aí, não teria nenhum sentido também as outras explicações que eu dei referentes às teorias do porquê seria um M ou um W. Mas, basicamente, então, é isto. Essa carta, então, ela é a representação do nascimento, ela representa um momento onde a gente vai ter que aprender a evoluir e aprender a controlar o nosso espírito e as nossas emoções. E é uma carta que tem um baita de um valor simbólico relacionado à encarnação e ao começo de um novo caminho. Afinal, às vezes a gente inicia um namoro, por exemplo, e é como se fosse uma gestação. Tem o início do namoro, tem a formação do namoro, tem as decisões que nos levam a ver se esse namoro vai fincar e vai continuar mesmo. E também tem, às vezes, o término, a morte desse relacionamento e o encerramento daquilo ali. Então, sempre que sair no tarô, o As de Copas ele vai representar isso. O início de um novo caminho emocional. Pode também representar imaturidade emocional, já que a pessoa ainda está aprendendo a entender e controlar as emoções dela. E tem aí infinitos simbolismos e significados de acordo com a sua interpretação e, em principal, de acordo com a pergunta que você fizer. Depois me lembrem de fazer um vídeo explicando sobre como perguntar ao tarô, de como organizar as perguntas que você vai fazer ao tarô para que assim vocês possam organizar e entender melhor como perguntar da forma correta, porque a maioria das pessoas pergunta de uma forma porca, aí tem uma resposta também horrível e não sabe por quê. Mas é isso, vemos aí o As de Copas, aprendemos aí sobre o seu mistério da gestação, e agora nós iniciamos aqui uma nova gestação, a gestação do naipe de copas, que vai ser encerrada lá no arcano 14, o arcano do rei de copas, segundo essa minha interpretação aqui. É isso, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham refletido, que vocês tenham aproveitado muito toda essa explicação, e não se esqueçam, o sucesso é a única possibilidade.